Praça Castro Alves é um dos locais mais emblemáticos da capital baiana. Ela se situa no centro histórico, mais especificamente na Cidade Alta, entre os trechos da Rua Chile e da Ladeira da Montanha. Por sua localização voltada para a Baía de Todos os Santos, a praça se caracteriza como mirante, de onde é possível apreciar o pôr do sol e a cena paisagística. A história deste logradouro remonta ao processo de urbanização de Salvador, resguardando memórias de sua fundação. Logo nos primeiros anos da cidade, o então governador-geral Tomé de Souza ordenou que fosse construída uma fortificação na área que hoje compreende uma parcela do centro histórico, entre os fundos do Palácio do Governo e o Largo do Pelourinho. Com o crescimento populacional, consequente expansão urbana e demolição dessa fortificação, surgem espaços e praças como a Praça Castro Alves. Menos de 2 décadas após este acontecimento, é construído o Teatro São João em 1812, fazendo com que a praça adotasse o nome de Largo do Teatro, ambos configurando um dos espaços de cunho sociocultural da cidade. Em 1925, o largo ganha uma fonte, onde é substituída por um chafariz em homenagem a Cristóvão Colombo 27 anos depois. Em 1859, Salvador recebe Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina para a cerimônia de entrega das chaves da cidade, quando se constrói um pavilhão adjacente à ladeira da Barroquinha do outro lado da praça. Pouco tempo depois, entre os anos de 1865 e 1881, o local passa por um processo de ajardinamento e é renomeado de Praça Castro Alves, em homenagem ao escritor baiano. Em 1865, ali se vêem pequenos indivíduos arbóreos, que, em 1885, já se encontram adultos, propiciando sombreamento para a permanência no local. Uma nova intervenção paisagística ocorre na primeira década do século XX, na gestão do então prefeito de Salvador, Antônio Carneiro da Rocha. Nesta reforma, são ajardinados o espaço da praça e o lado oposto vizinho à Barroquinha, denominado de Praça Castro Alves. Nesta mesma época, é construído o Cine Teatro Cassino Cursal Baiano, no mesmo logradouro onde atualmente se localiza o Cinema Glauber Rocha, em frente à praça. Em 6 de julho de 1923, inaugura-se um monumento em homenagem a Castro Alves, estátua esculpida em bronze pelo artista italiano Pasquale di Chirico. Este evento reuniu cerca de 5.000 pessoas e contou com a presença do governador José Joaquim Seabra. Em fotografias da ocasião, percebe-se o Teatro São João em ruínas, devido a 2 incêndios que o acometeram naquele ano. Nos anos que se seguem, ocorrem a construção da sede do jornal à tarde e a demolição das ruínas do antigo teatro. No seu local, é construída a Secretaria de Esportes, em 1935. A construção desse edifício acompanhou a arborização dos canteiros existentes na Rua Chile, próximos à parada de bonde e junto à balaustrada que delimita a praça. Mais tarde, já era possível perceber o crescimento da vegetação e a construção de um abrigo na antiga parada de bondes. Nas décadas de 1950 e 1960, se nota a intensa utilização da praça como estacionamento, bem como a preservação da massa vegetada no canteiro próximo ao Cine Teatro Guarani, antigo Cursal Baiano. Em 1968, a praça passa por intervenções superficiais para a visita da Rainha Elizabeth II, como a pintura de meios fios e recapeamento do asfalto no trajeto do cortejo. Na década de 1970, é construído um canteiro com diferentes espécies de pequeno porte, circundando o monumento. As décadas seguintes são marcadas pela instalação do gradil em torno ao monumento a Castro Alves e de um posto policial próximo à antiga sede do Jornal à Tarde, já nos anos 1990, e a praça é objeto de novas reformas até os dias atuais. Portanto, desde sua criação, a Praça Castro Alves passou por muitas transformações, dentre elas a presença e retirada de vegetação, a perda do jardim adjacente à ladeira da Barroquinha e a instalação e retirada de monumentos. Apesar do esvaziamento do centro e consequente degradação do patrimônio, a praça possui 2 características que a acompanham até os dias de hoje.
a condição de mirante e a sua inserção no ambiente cultural, marcado atualmente pelo Centro Cultural da Barroquinha e pelo Cinema Glauber Rocha.